terça-feira, porque são 3 leis. Então, assim, eu quero fazer essa experiência de estar gravando, até por questões de pessoas que têm interesse, e depois de reavaliar. Então, por que 1 hora também? Podemos estender um pouco? Sim, mas eu acho que a gente pode partir de um princípio para a gente seguir dentro de 1 hora, 1h15, né? Vai ter dias que a gente pode se estender um pouquinho, mas para a gente ter essa disciplina, senão um chega atrasado, a gente espera, não. Deu o horário, nós vamos começar, quem chegando depois pega, e aí faz a sua contribuição. Então, a gente podia, numa breve apresentação, tem aqui que são um grupo de alunos também, tem algumas pessoas que são consteladoras e que fazem parte de um grupo meu também que eu compartilhei, que são até de outro do Brasil, que a gente pudesse fazer essa apresentação e depois a gente dar um início e a gente trocar uma ideia. Hoje vai ser mais só para a gente fazer essa introdução, compartilhar algumas ideias, a gente começar a chegar realmente nesse contexto, né, no consenso e tudo. Então, eu agradeço a vocês que realmente tiraram esse tempo para estar aqui junto e que a gente possa realmente fazer desse momento, desse encontro, um grande aprendizado, tá bom? Então, libero aí devagarzinho quem for, vai abrir o microfone, fala o nome, de onde que é, só para a gente fazer uma prévia apresentação. Meu nome é Adriano, eu sou de Pensilvânia, natural do Rio Grande do Sul, gaúcho. Estou aqui nos Estados Unidos já vai fazer 20 anos agora em junho. E morei praticamente sempre aqui nessa área. Morei em Newark por uns 6 meses, mas já fazem 18, 19 anos atrás. Não aguentei aquela loucura e vim embora de volta para cá. Então, essa é a minha apresentação. Então, acho que é isso aí. Eu sou Rita. Rita de Cássia. Eu moro em Canéric há 24 anos e sou baiana de Ilhéus. E faço parte do grupo de formação de constelação em New Jersey. Sou uma pessoa que sempre busquei muito, sempre busquei. 40 anos de doutrina espírita e dentro disso já busquei muitas outras coisas. E eu sou apaixonada pela constelação. E agora estou lá no grupo de New Jersey. Fiz barras com essa figura aí maravilhosa e estou aí pendurado nela. Beijo! I love you! Eu sou Tatiana, eu moro aqui na Flórida, Boca Raton, sou terapeuta holística, sou numeróloga, também nesse caminho de autoconhecimento, né? Cada dia mais a gente vai buscando. Sou facilitadora de constelação agora também. E também estou aqui para agregar, né? Mais conhecimento para mim e para todo mundo. Eu sou vizinha da Tati, meu nome é Letícia, moro aqui em Boca Raton também. Formei com a Tati, com a Lupércia, que está aí, com a Nádia, com a Marilis. E aqui, eu sou de Boca Raton, né? Mas fiz a formação aqui na Flórida. E também sou terapeuta de outras linhas, né? Minha formação principal chama-se Pathwork. E é isso. Estou aqui junto com vocês. Estão me ouvindo? Boa noite, eu sou a Fabiane, eu moro em Curitiba, no Brasil. Eu sou consteladora, sou terapeuta facilitadora de barras de Axis, sou analista de perfil comportamental e eu conheci a Marilis a gente fazendo um curso de coaching em 2016. Olá, eu sou Cristina, conheço uma turminha aí que está aí presente, entrei no curso
de constelação familiar já um pouco iniciado, então ainda não sou facilitadora, mas vou terminar a formação esse ano e super contente aí de participar com vocês. Moro aqui em Weston, na Flórida, há 4 anos, e é isso aí. Ah, não, Jesus Cristo. Eu sou a Lupércia. Eu queria parabenizar a Marilis por essa iniciativa. Eu moro aqui nos Estados Unidos há 20 anos. Acabamos o curso agora, a primeira turma aqui da Flórida. E estou aqui também para buscar mais conhecimento, trocar ideias, agregar mais conhecimentos. Nádia, Oi, faz a sua apresentação. oi, aqui eu não estou acostumada. Vocês estão me vendo? Então, Oi, meu nome é Nádia Mara, eu sou paulista de Sorocaba. Nesse domingo completo aqui, 21 anos que eu cheguei nesse país, na cidade de Memphis, Tennessee, já vivi em 5 estados e trabalho com terapias, né? Agora como consteladora. Me formei junto com a turma da Marilis, também como life coach, também agora estou trabalhando com os óleos essenciais, também sou mestre de Reiki e também trabalhei no Brasil com florais de Bach e também sou caregiver, tomo conta de pessoas, de animais, de adultos e sempre gostei de trabalhar com pessoas. Então aqui, parabéns a Marilis por dar a iniciativa de realmente estudarmos juntos e nos aprofundarmos nas técnicas da constelação para realmente a gente fazer um trabalho com competência e conhecimento. Nádia, você pode clicar no telefonezinho, num tipo microfonezinho, que aí você fica muda. Quando você quiser falar, é só você ir lá e desclicar. Você vai ver o microfonezinho. Aí não sei onde está o microfone. Depois eu te explico, mas aí eu controlo você aqui. Tá bem. Aí eu controlo aqui, tá bom? Tá bem. José Isídio, você se apresenta aí. E aí? Só um minuto para o pessoal me ver. Tá me vendo, Marilis? Ah, querido! Então tá, gente. Eu sou José Isídio. Eu moro aqui em New Jersey. E eu achei interessante o que a Marilis está fazendo, porque nesse momento que nós estamos passando, é muito importante nós termos mais conhecimento, não somente pela doença ou pelo vírus e tudo mais, mas compreendermos, né, em que nós podemos dar a nossa contribuição para tudo isso que está acontecendo. E eu percebi aí que a maioria do pessoal aí já é todo mundo terapeuta e tudo mais. Então, que coisa boa, né? Eu venho também agregar a vocês e ter mais conhecimento do conteúdo que vocês estão mostrando. Que bom que a Marejo tem isso aí, porque nós temos agora algo a mais para a gente fazer. Não é isso? Então, obrigado e eu vou me deslocar, me desconectar aqui. Não desconectar, vai só sair seu roxinho, né? E desligar o microfone. Isso. Gente, que bom. Eu sei que tem mais pessoas, porque eu recebi, teve pessoas que colocaram que, como foi um pouquinho também meio em cima da hora, as pessoas também estão todo mundo nesse momento e a gente respeita e sabe que é o tempo de cada um. Mas para quem já me conhece, sabe que isso é uma característica minha, né? Às vezes dá aquele clique assim. Ontem eu tive com a Lupércia,
a Nádia já tinha me falado, eu falei, Lupe, eu vou fazer isso, e vou fazer isso para amanhã. Aí a Lupe, então vamos. Então, eu acho que o importante é que fizemos, que a gente já está aí fazendo e acontecendo. Se a gente, às vezes, deixa, vou ainda escolher um dia, vou colocar que dia, se é sábado, se é domingo, se é segunda, aí fica, a gente não faz. E eu gosto muito da minha amiga Letícia, porque aí a gente é um pouco assim, sabe? Um lá e outro cá, mas a gente está junto, porque ela gosta tudo, mas eu aprendo muito isso com ela, e ao mesmo tempo eu tenho certeza que ela fala, eu te admiro. Eu fico feliz, porque é isso que faz a equipe estar junta. Um dá um pouquinho de si, o outro não tem aquilo, mas dá um outro que faz aquele elo. E eu acho que é isso que faz essa diferença no mundo, porque cada um tem uma engrenagem. Né? Você já pensou, se todo mundo fosse igual a Marília, ia ficar todo mundo doido, né? Mas é legal porque aí a gente pode, cada um tem a sua qualidade, a sua performance, para a gente poder realmente alavancar. E esse momento eu acho que a gente pode trazer como todo um aprendizado de estar nesse vazio, porque quanto mais eu sei que a gente entra numa massa coletiva, de quanto mais a gente fala, mais a gente está alimentando esse momento, né? Esse vírus que seja esse momento, e cada um pensa e cada um fica estressante. Então, eu acho que a gente pode aprofundar, trazer um pouquinho do que a gente já sabe, compartilhar, e a gente dar um startup. Eu quero ver com vocês o seguinte, tem 2 livros que a gente sabe que é a base, e tem um outro que a Alzeni também, em vários módulos que ela recentemente passou aqui conosco, que ela deixou como referência, todos os outros professores sempre também colocaram um livro, que seria As Ordens da Ajuda e As Ordens do Amor, que é a base. E tem Aonde Estão as Moedas. Esse livro eu estava olhando, foi até também a Fabiana, que hoje a gente trocou uma ideia, que eu falei, Fábio, me dá um apoio, né, nesse início, da gente estar junto, todo mundo estar junto aqui. Ela falou, olha, eu acho uma boa para hoje um encontro, como todo mundo ainda vai querer saber como que vai funcionar, até para a gente determinar algumas diretrizes, da gente fazer uma introdução dele, porque é um livro mais leve, e que a gente possa realmente ver uma introdução e a gente fazer esse startar nele. Até porque ele traz realmente um perfil desse não digo um conflito, mas dessa relação pai e filhos, né? Os pais e filhos. E que aí cada um já está num entendimento um pouquinho mais profundo, tem uma turminha aí que está iniciando, mas eu sei que eles também já pegaram uma boa base de algumas dinâmicas, e que a gente possa. Então, assim, eu queria uma sugestão de vocês, da gente iniciar ou com As Ordens do Amor, ou com As Ordens da Ajuda, ou com esse livro, Onde Estão as Moedas, tá? E que é um livro mais fácil, uma dinâmica mais leve, até para a gente fazer essa leitura. O que vocês acham? Pode levantar a mão, daí vai liberando aí. Eu gostaria da Ordem da Ajuda. Eu vou anotar aqui a questão de uma meia votação aí. Ou se vocês acham uma outra coisa, isso aí eu quero uma opinião de vocês para a gente poder fazer isso fluir, né? Eu também voto na Ordem de Ajuda, Ordens da Ajuda. A Tati falou Ordens da Ajuda, foi isso, Tati? Tá. Outro aí, Nádia. Peraí, Nádia, que eu não desbloqueei você, não. Peraí. Ordens da Ajuda, Marilis. Tá, outra Ordem da Ajuda, você, Nádia. Então, eu tenho 2 coisas para falar. Eu, Nádia, é Ordens da Ajuda, e a outra coisa que eu tenho para falar, a Alzenir está no grupo, eu pediria a opinião dela pela experiência que ela tem. Eu acho que a gente pode, do que a gente parar para pedir opinião aos outros. Quem teria que estar aqui, está aqui. E a gente vai dar esse startar, Nádia. Eu não sei se todo mundo concorda,
mas eu acho que senão a gente vai ficar de novo numa dependência que quem não está aqui. Eu só disse isso pela experiência que ela tem, nada mais. Mas Não, eu sei. o meu voto é para Ordens da Ajuda. Isso, ok. O meu Quem mais também. aí? A Meu, Cris. Também. A Cris, coloquei. A Lupé, você falou? Peraí, Lupe, peraí que você está no mudo aqui. Fala. Não vou votar, não. O que vocês escolherem tá bom. Tá. A Rita. Acho que já deu, né, Marília? Já, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós estamos em 3, 6, 9, 10, 11. Nós estamos em 10. Já deu, em termos disso, deu 6. E a gente pode também, quando alguém vê algum assunto, trazer e a gente também discutir naquela semana. Eu queria ouvir de vocês, porque eu coloquei lá, na minha visão rápida, tá? Às vezes pode ter tido até alguma intenção na minha cabeça, mas na hora de digitar não saiu claro. Qual o objetivo que nós estamos aqui? Que é para a gente poder realmente ler o livro, a gente dar uma discutida, a gente entender, ver algumas coisas, para a gente poder passar. Que nem que fosse quando a gente estudava no ginásio com um colega de sala. Só que hoje eu não tenho a casa do colega e vou na casa, a gente vai fazer essa sala ser aqui. Hoje a gente poderia já ler alguma parte, uma introdução, e a gente determinar, assim, em termos de quantas páginas. Eu não olhei quantas páginas é a Ordem da Ajuda. Os outros eu tinha pego certinho, mas é fácil que eu estou aqui com o PDF deles. O que eu tenho aqui é 128. 128? Uhum. Todo mundo tem isso aqui, ou em PDF ou físico. Isso. A Marilis, consegue mandar para mim agora? Manda no grupo de uma vez. Eu já vou colocar lá no grupo, então. Só um minutinho que eu já vou pôr aí. Pronto, ó. Tá lá no grupo, porque aí a gente poderia dar uma opinião. O meu procedimento que eu pensei foi realmente a gente fazer uma leitura, poderia cada um ler um pouco, ou então uma pessoa ou outra, para ser dinâmico, para a gente poder envolver todo mundo. De repente, a gente pausa e vê o que ficou claro aquilo, o que não ficou, como que foi a nossa interpretação. O que vocês acham? Marilis. Oi. Fala. Eu participo de 2 grupos de estudo e a gente, não sei se ajuda, mas no caso, nós participamos de grupo de estudos, então a gente se reúne, lê em casa, claro que a gente vai ter tempo agora, cada um lê em casa o que vai ter lá, e na hora que for ler fica mais fácil, porque o conteúdo já vai estar ali. Aí cada um dá a opinião do que entendeu, cada um dá a sua opinião e pronto. E depois a gente chega no consenso que todo mundo concorda, que a gente chega a um ponto. Não, é isso. É isso mesmo que eu tinha pensado. Tem uma outra pessoa que eu não cheguei a ver, mas hoje eu falei assim que eu não queria só encontrar, eu queria nem que a gente lesse uma página para poder falar, uau, materializei. A gente lê uma página, tá? Eu pensei nisso mesmo para a gente dar. Até a Letícia colocou para mim em particular assim, né? Vamos ver como que vai ser, se a gente vai dar conta de ler e tal, mas a gente pode programar e fazer essa experiência de, sei lá, um capítulo. Vocês falaram aí que são 128 páginas. Não sei se 10 páginas dentro de 7 dias se seria difícil. Isso aí a gente vai ver no final de hoje. Mas o que eu queria, o que vocês acham da gente hoje dar esse startar lendo para a gente materializar esse nosso encontro? Gostei da ideia, uma página que seja. O que vocês concordam aí? Manifestar, ancorar. Tem que ser eu uma acho página. Que um capítulo por encontro, eu acho que é perfeito. Eu acho que uma página por enquanto. Marilis, o prefácio, Marilis? Espera aí, deixa eu pegar aqui. Espera que porque a minha vistinha aqui também tem hora que eu tenho que pôr um óculos. Uma página, pelo menos, né?
O meu objetivo é que hoje a gente não partisse só dessa autoapresentação e da gente fechar as nossas diretrizes, mas que a gente desse esse startup, mesmo que ainda fosse de alguma forma que podemos melhorar, mas que nós fizemos esse pontapé. Marília, lembra que eu tinha sugerido da gente falar sobre o Bert Helling, sobre as constelações e as três leis? Isso, a gente podia. Eu vou deixar você então me auxiliar nisso, só para poder fazer uma recapitulação de que é e aí a gente fazer isso. Foi bem lembrado. Aqui todo mundo já fez constelação? Sim, tem alguns que estão na turma e que não terminaram todos os módulos, mas já fizeram um módulo, 2 ou 3. Então todo mundo conhece Bert Helling. Com certeza. Só lembrando então das 3 leis, né? A lei do pertencimento, onde todos têm o direito de pertencer. Olha. Só um minutinho. Crianças, por favor, só um minutinho. É que as crianças estão aqui na sala e fazem barulho. Então, a lei do pertencimento, eles também pertencem, também estão participando aqui, todos têm direito de pertencer, desde que seja dentro do sistema familiar, todos têm o direito. E a lei de ordem, né, ou hierarquia, ou seja, aqueles que vieram primeiro têm prioridade. E depois, conforme os pais são os nossos primeiros, a gente deve respeitá-los e honrá-los, e depois vem a gente. Antes, os nossos pais são os nossos avós. Então, a gente tem que respeitar essa ordem, essa hierarquia. Os avós, os pais, a gente, os nossos filhos. E tem a lei do equilíbrio ou troca, ou seja, onde a gente tem que ter um equilíbrio de troca entre as pessoas que participam para haver uma relação, um relacionamento. Se não houver um equilíbrio, uma troca, isso acaba se desfazendo, né? Tanto nas relações amorosas quanto nas relações profissionais. A lei de equilíbrio de troca só é diferente com relação dos nossos pais para nós, porque a gente não consegue devolver a vida que eles nos deram. Então, são essas 3 leis básicas e principais que a gente pode ir conversando durante o desenvolvimento da leitura do livro. Isso aí, Fábio. Obrigada aí. Eu estava olhando aqui rapidinho enquanto a Fábio estava falando, o que vocês acham da gente fazer a introdução, né, mesmo que seja com prefácio, e a gente ir, porque é uma página, de 1 a 2, e até a primeira ordem. Tem um lugar que começa escrito sabedoria, você viu aí? Deixa eu voltar aqui. Eu achei... Tá antes do... Tá depois da introdução, onde ele fala de um poema. Depois do índice. Espera aí. Passou o índice dos capítulos, já é sabedoria. Página 9, eu acho. Isso. 9, exato. Fala, Lê. Eu comecei a ler e me deu vontade de ler mais. Porque é bonito. Então, isso que eu estou te falando. Então, vamos fazer isso, vamos fazer desde esse início, pegando a capa mesmo. Vamos pensar como se fosse abrindo a capa do livro, da gente passar. E até a primeira ordem, o que vocês acham hoje? Perfeito. Pode ser. Né? Porque ele não é muito, e aí a gente acaba lendo já a primeira ordem, são 6 ordens na realidade, mas aí a gente lê isso e a gente vai trocando à medida do que for surgindo. A Lê poderia ler a sabedoria e depois escolhe aí mais umas 2 pessoas para dividirem, porque todo mundo vai ler um pouquinho, né? Posso começar, então. Sabedoria. O sábio concorda com o mundo tal como é, sem temor e sem intenção. Está reconciliado com a enfermidade, e não almeja além daquilo que se dissipa com a morte. Conserva a orientação porque está em harmonia e somente interfere quando a corrente da vida o exige. Pode diferenciar entre é possível ou não. Não tem intenções.
A sabedoria é o fruto de uma longa disciplina e exercício, mas aquele que a possui sem esforço. Ela está sempre no caminho e chega à meta, não porque procura, mas porque cresce. Realmente, bem profundo. O que vocês A sentiram nisso daí? primeira frase me bateu muito forte, que é o sábio concorda com o mundo tal como é. Para mim, um dos maiores aprendizados é a gente, na vida, né, a gente aceitar aquilo que é como é. Porque quando a gente briga desde aceitar os nossos filhos como eles são, aceitar os nossos pais como eles foram, a gente gasta e perde muita energia. Então, qualquer situação, o primeiro passo para mim, é a gente aceitar como é. Então, por isso que a frase me tocou, sabe, na hora que eu li, eu falei, com vontade de ler o resto. Que bom, isso aí. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tá ok? Eu ia dizer que ele fala bastante de a sabedoria ali especificamente, né? Mas é a postura que nós, as pessoas, os terapeutas, os consteladores, têm que ter de observar e não interferir quando não é chamado. A gente estudar, observar e só atender quando solicitado, né? A gente saber ter esse olhar de observação, de ficar no nosso lugar. E completando, justamente porque o livro, como é Ordens da Ajuda, e eu tenho certeza que, né, a gente vai aprofundar, que dependendo quando nós não somos, como a Fábio colocou, solicitados, a gente entra na história do outro, no emaranhado, e a gente acaba se prejudicando. O que diz ali, né? Conserva a orientação porque está em harmonia. Somente interfere o quanto a corrente da vida o exige. Ele não tem intenções, é fruto de uma longa disciplina e exercício, mas quem possui sem esforço, porque também depois de tanto a gente caminhar, a gente acaba aprendendo, né? É o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, assim, ela vem, mas disciplina e exercício. Bem lembrado, a disciplina é importante em tudo. Mais alguém quer comentar? A questão de não ter intenção também é interessante, né? Porque se a gente tem uma intenção quando a gente está constelando, a gente perde o campo, né? Você não percebe, né? Se você coloca intenção, você não fica com o que você está interferindo, né? Isso aí. Agora vamos passar para a próxima página sobre este livro. Seria interessante, tá? A gente também ver por que o livro, que esse livro vai se tratar. Quem aí gostaria de ler? Eu posso ler. Como se originou este livro? Os participantes de cursos de treinamento em constelações familiares relatam em que pontos sentiram-se limitados ao tentar ajudar os outros. Por isso, olhamos juntos para essas tentativas de ajudar para descobrir. Se ajudar era possível e permitido nesta situação especial, e quais os passos de ajuda que eram adequados ou necessários. Nós interrompemos assim que encontramos os passos essenciais. Dessa forma, treinamos juntos como ajudar o outro apenas até o ponto em que ele necessita, e como deixá-lo imediatamente em sua independência quando ele percebe o essencial para si. Com isso, os participantes foram introduzidos em curto espaço de tempo em uma abundância de procedimentos diversificados. Isso permitiu a eles aguçarem a percepção. Puderam verificar em si mesmos, através de muitos exemplos, qual o efeito que teve um ou o outro modo de proceder. Reconhecer imediatamente qual procedimento tinha a perspectiva de sucesso. Os outros participantes também foram inseridos nesse processo de percepção.
Você que leu, qual foi a sua percepção aí, Tati? Não tive. Poderia repetir, por favor, a leitura, assim? Acho que Tudo, todo o texto? não. Acho que só o último parágrafo aí. Com isso, os participantes foram introduzidos em curto espaço de tempo em abundância de procedimentos diversificados. Isso permitiu a eles aguçarem a percepção. Puderam verificar em si mesmos, através de muitos exemplos, qual o efeito que teve um ou outro modo de proceder. Reconhecer imediatamente qual procedimento tinha uma perspectiva de sucesso. Os outros participantes também foram inseridos nesses processos de percepção. Eles puseram várias formas de olhar isso, e aí foram testando qual daria o melhor retorno. Tá, ok, obrigada. É isso? Ele coloca dessa forma, que não sei se vocês já como leram. se ele experimentasse, né, os métodos. Exato. Exatamente. O que eu entendi, assim, não sei se vocês perceberam, mas eu já participei de muitas e muitas constelações, cada uma é única, cada uma traz uma história. Apesar da gente ter a impressão de que é sempre a reverência ao pai e à mãe, olhar os que já se foram, incluir, né, com pertencimento, etc., os que são excluídos. Mas cada história é uma história, depende da pessoa, o quanto ela está apta para receber aquela informação, ela olhar para aquele campo e perceber o que ela pode, até onde ela pode ir. Então é importante a gente, como constelador, ter esse respeito e saber observar até onde a gente pode ir. O que é o essencial, que o Bert Hellinger sempre fala, ficar com o essencial. Né? Porque às vezes a gente quer ajudar e na intenção de ajudar você acaba atrapalhando. Você passa uma informação que a pessoa podia ter tirado por conta própria, que teria um valor maior do que se a gente falasse para ela. Eu vejo muitos consteladores por aqui, infelizmente, na intenção de ajudar, acaba fazendo com que os constelados ou os representantes falem frases forçando uma solução, porque quer que saia todo mundo bem. Mas o que eu aprendi dentro das constelações do Bert Hellinger é que não é que para todo mundo sair bem, é para você olhar para a situação e tomar consciência daquilo e a partir daí você muda. Você toma as decisões da sua vida. Tá. Bom comentário. Vamos para a próxima, então. Quem vai ler? Agora é introdução e visão geral. Quem quer ler essa parte, uma página aí, ou meio e depois outro meia? Lupe, quer ler? Não, tô sem minha ajuda aqui, posso me perder aqui, não sei mexer no telefone, deixa eu quieta hoje. Eu leio, Marilis. Tá, então lê aí. Eu leio, tá bom. Igual a mim. O que Não significa... vou sair daqui. Posso ler? O que significa ajudar? Ajudar é uma arte. Como toda arte, faz parte dela uma faculdade que pode ser aprendida e praticada. Também faz parte dela uma sensibilidade para compreender aquele que procura ajuda. Portanto, a compreensão daquilo que lhe é adequado e, simultaneamente, daquilo que o ergue acima de si mesmo para algo mais abrangente. Continuo? Ajuda como compensação. Nós, seres humanos, dependemos, sob todos os aspectos, da ajuda de outros. Só assim podemos nos desenvolver. Ao mesmo tempo, precisamos também ajudar outros. Aquele de quem não se necessita, aquele que não pode ajudar outros, fica só e definha. A ajuda serve, portanto, não somente aos outros, mas também a nós mesmos. Via de regra, a ajuda é recíproca, por exemplo, entre parceiros. Ela se ordena pela necessidade de compensar.
Quem recebeu de outros o que deseja e precisa, também quer dar algo, compensando assim a ajuda. Para nós, muitas vezes, a compensação através da retribuição só é possível de uma forma limitada, por exemplo, em relação a nossos pais. O que eles nos presentearam é grande demais para que possamos compensar retribuindo com algo. Assim, só nos resta, em relação a eles, o reconhecimento pelo presente que nos deram e o agradecimento que vem do coração. A compensação através da retribuição e o consequente alívio só se consegue quando se passa isso adiante, por exemplo, aos próprios filhos. Portanto, o tomar e o dar acontecem em 2 níveis. O primeiro, que ocorre entre pessoas equiparadas, permanece no mesmo nível e exige reciprocidade. No outro, entre pais e filhos, ou entre superiores e necessitados, existe um desnível. Tomar e dar se assemelha aqui a um rio que leva adiante o que recebe em si. Este tomar e dar é maior, tem visto o que vem depois. O ajudar dessa maneira aumenta o que foi presenteado. Aquele que ajuda é tomado e inserido em algo maior, mais rico e duradouro. Essa ajuda pressupõe que, primeiro, nós próprios tenhamos recebido e tomado. Somente assim teremos a necessidade e a força de ajudar outros, principalmente quando essa ajuda exige muito de nós. Ao mesmo tempo, pressupõe que aqueles que queremos ajudar também necessitam e desejam aquilo que podemos e queremos dar a eles. Caso contrário, a nossa ajuda se perde no vazio, separa ao invés de unir. Vamos comentar um pouquinho esses dois conteúdos, Parágrafos. né? 2 parágrafos aí. Ele trata muito da questão do equilíbrio entre o dar e receber, né? Que é fundamental a gente ter esse equilíbrio. A única diferença é em relação aos nossos pais, que a gente não tem como retribuir no mesmo nível, então a gente retribui para os nossos filhos, ou aquelas pessoas que não têm filhos podem retribuir para a comunidade, né? Com trabalhos assistenciais, ou enfim, de alguma forma repassar o que foi recebido, né? E o que mais? E que também é importante observar se a pessoa que você quer ajudar, ela quer ser ajudada, né? Nesse finalzinho aqui, em que não adianta você querer ajudar alguém se aquela pessoa não está querendo ajuda ou acha que não precisa de ajuda. Então, isso também é uma questão super importante para a gente, que muitas vezes a gente percebe que uma pessoa precisa, né, quer oferecer, quer fazer alguma coisa, ela não está no momento dela ainda, né? Então a gente não pode ultrapassar esse limite. Isso. Amarilis. Oi. Isso que foi falado agora por essa mulher, que eu não lembro o nome dela, essa que falou por último agora, que ela explicou. Cristina. Tá, Cristina. Então, o que é que ela está falando aí? Eu quero só compartilhar algo com vocês para vocês me darem alguma ajuda. Tá. Eu participei esse final um final de semana com os amigos, que eu faço um grupo de estudos, e tem uma das garotas lá, uma mulher, que ela está com problemas muito sérios em relação com o marido dela, com a família dela, né? Aí eu sugeri para ela, falei assim, você conhece a constelação familiar? Porque já que é com você e seu marido e seus filhos, você pode ter uma ajuda. As pessoas que estavam na mesa falavam assim, eu conheço constelação. Ela não está podendo fazer isso. Constelação vai deixar ela mais louca ainda. Ela precisa de um psicólogo. Aí eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O psicólogo vai ajudá-la no seu nível emocional e tudo mais, mas a constelação vai ajudá-la a enxergar também o caminho que ela está percorrendo. O pessoal da mesa, eu acho que eles não conhecem a constelação, falaram que a constelação era prejudicial, que ela não tentasse isso. Aí eu sugeri barra de axis. Aí 2 pessoas da mesa falaram na mesa, pelo amor de Deus, barra de axis, não faça isso com ninguém. Barra de axis é muito perigoso, a pessoa pode sair mais louca do que ela já é. E eu fiquei, aí eu falei assim, bem, gente, eu não vou discutir com o pessoal, porque ia ficar uma coisa para sempre discutindo aquilo. Eu ia até falar com você, Maria, sobre isso, para a gente colocar no grupo essas coisas assim, porque eu fiquei
sem saber. Falei assim, constelação faz mal. Barras não pode. Então, e aí? Infeliz, assim, eu não sei a opinião dos outros, é bom a gente partilhar, mas existe assim que muitas vezes as pessoas falam algo daquilo que não conhecem. Eu não vou falar que no caso dela seria 100% a constelação eficaz, o psicólogo eficaz, o psiquiatra eficaz, a Barras, Theta Healing, qualquer outra terapia. O problema é que muitas vezes, né, olhando assim de fora, as pessoas falam aquilo que venderam, que pegaram o bonde andando e falam assim, nossa, isso aqui não é bom, isso aqui não é bom. Mas eles nem sabem do que se trata. E aí realmente vai falando certas coisas. É difícil quando a gente comenta, quando nós estamos num grupo, o que é, porque eu conheço, sei o quanto que isso contribui. O outro que não conhece, ele vai tomar uma opinião, um ponto de vista dele, de acordo com o que venderam. Às vezes ele nem abriu nenhum conteúdo, nem procurou saber isso na internet. E aí, conforme ele concordou que aquilo não era bom, ele vai estar vendendo para ela. Então, venderam com unanimidade. Falaram assim, nossa, não faça Sim. isso, não faça constelação, porque você vai ficar pior do que você já está. Não faça isso. Aí, você quer ajudar, mas você... Aí eu quero saber o seguinte, a ordem da ajuda. Que foi falado, se você não pode ajudar, se a pessoa não quer ajuda. Mas você pode também deixar claro para a pessoa o que significa, o conteúdo do que se trata. Sim, você pode esclarecer para ela do que a ferramenta é. Que aí é uma forma de esclarecimento. E ali o que estava numa mesa era que cada um estava dando talvez uma opinião, e alguns, quando você chegou e falou que poderia fazer isso, dependendo do contexto, aonde que você estava e quem eram as pessoas, às vezes eles já tinham uma opinião sobre essas ferramentas. Então a opinião era unânime em falar que isso não serviria para ela. Esse é um cuidado que eu penso que nós devemos sempre ter quando a gente está com várias pessoas, porque principalmente falar um pouquinho da minha experiência. Eu sou católica, frequento a minha igreja e até hoje, pode ser que amanhã eu mude, não preciso de mudar da minha crença religiosa perante o que eu estou hoje nas terapias. Mas eu tive pessoas da minha igreja que chegou para mim, devido a essas terapias e tudo, que eu falou que eu tinha montado uma seita. Aí, o que eu ia falar com um casal? Foram os dois, foram o casal. São pessoas bem até conceituadas, assim, influentes dentro da igreja. Eu só olhei, respirei e brinquei assim, a seita que dói menos. Eu ia falar naquele momento o quê? Qualquer coisa que eu falasse, eles iriam me detonar, assim, né, no sentido. Santa Amarilis. Olha aqui as discípulas da Amarilis. Ele está certo. Então, assim, é muito interessante porque eu tive muitos bombardeamentos de pessoas da igreja, de grupos do WhatsApp da igreja, que me mandaram coisas assim, que aonde que estava falando de você amar dois senhores, mandaram para mim, nesse período todo. E teve um momento que eu fiquei até meio assim, eu falei, gente, o padre vai me excomungar. Mas é difícil tudo isso, eu tenho certeza que às vezes cada uma de vocês também já passaram por isso. Se você está num grupo e dependendo do quem aquele grupo acredita, se você falar qualquer coisa, vai ser um ponto que vai te levar a de você. Não é nem a questão de uma ordem da ajuda, aí é uma questão de o que a pessoa acredita. Agora, se a pessoa te procurar, é ela que está procurando ajuda. Você pode apenas, né, quando você está numa roda, falar que existe essas medicinas, vamos supor, essas... Ai, tem hora que fugiu a palavra. Medicina alternativa.
Isso daí. Agora, compete a ela, porque não adianta você que falar que aquilo é natural se a pessoa quer tomar o sintético. Marilis, O que vocês acham aí, meninas? Mas, Marilis, nesse caso, alguém conhece alguém que passou mal porque fez barra de Axis e ficou sem dormir vários dias ou com problemas psicológicos por causa disso? Alguém conhece? Eu não tenho conhecimento, não. Algumas situações que, às vezes, eu tive uma pessoa que eu estou acompanhando, porque eu estou mais próxima aqui do que a Alzeni, aconteceu nesse período. Várias coisas aconteceram logo depois da constelação, que ela chegou até a achar que para que ela foi buscar isso? Foi até uma constelação. Só que aí foi dando um tempo, eu fui, vamos dar um tempo, vamos esperar, vamos respirar, fui falando umas coisas. Até hoje ela me mandou uma mensagem, ela falou, nossa, como as coisas estão alterando assim, no sentido positivamente, mas teve no primeiro momento, gente, eu fiquei até meio assim, falei, meu Deus do céu, como mexer numa caixa de marimbondo, né? Vamos dizer assim, porque foi bem forte para ela, para tudo que aconteceu. Mas era um processo que nós estávamos fazendo o quê? Limpando, desintoxicando uma coisa que estava tóxica. Então, ela agora, ela chegou no primeiro momento e falou assim, nossa, meu marido está me culpando por que eu fui fazer isso, por que eu fui lá, que não sei o quê. Porque foi muita coisa que teve reação depois. Mas hoje, ela foi por coincidência, hoje ela me mandou até uma mensagem, que sempre ela me manda, eu sempre mando uma coisinha, ela falou assim, nossa, que gratidão imensa que eu tenho por vocês, por todo esse processo que vocês fizeram. Então, eu não sei a experiência de vocês aí, o que vocês falam, meninas? Eu tive uma experiência com uma consteladora que eu fui aplicar barras e enquanto eu fui aplicando, ela foi contorcendo o corpo dela de várias formas. Foi uma coisa muito estranha. E ela chegou a fazer um parto, ela sentiu dor de parto, ela pariu não sei o que lá energeticamente. E era uma das minhas primeiras experiências como facilitadora de barras, né? Então eu também fiquei um pouco assustada, mas como eu também sou consteladora e ela também eu fui usando as técnicas que eu conheço e que ela conhece, eu fui falando para ela, vai respirando, libera, solta, isso é limpeza de campo que está acontecendo, né? Relaxa, acolhe, inclui, deixa fluir, fica com o que é. Então ela foi fazendo isso, foi respirando, foi se acalmando, porque pode acontecer, cada pessoa tem uma história e uma sensibilidade. E hoje também eu vi no grupo de Telegram que eu participo, a menina perguntando, ela falou que aplicou na irmã dela e a irmã dela começou a chorar por causa da morte de um pai ou de um parente, não lembro quem que era. E ela só ficava lembrando disso e pensando nisso. E ela não sabia como agir. Então acho que é importante a gente ter a responsabilidade de saber que a gente está lidando com energias muito sérias. Então por isso que as pessoas às vezes se assustam, porque os profissionais em alguns momentos não estão preparados para reagir a essas situações. Então o que é importante? A gente está preparado para esse tipo de situação. A gente, em primeiro lugar, manter a nossa calma, respirar fundo e pedir para que a gente tenha aquilo que você acredita, o eu superior, o universo, Deus, que conduza isso, para que o campo conduza isso, né? E para que saia da melhor forma possível. Porque eu, por exemplo, me vejo como um canal, apenas uma prestadora de serviços. Então, eu estou ali com a intenção de ajudar, sim, mas eu estou de olho na pessoa, vendo as reações dela e perguntando para ela como é que você está se sentindo bem, respira fundo e qualquer coisa a gente interrompe o processo. Mas explica que isso é um processo energético que pode acontecer reações diferentes com cada pessoa. Tem que a gente, em primeiro lugar, manter a nossa calma e acreditar que aquilo é para o bem. E está acontecendo porque está acontecendo liberação. A gente não pode se assustar. Mais algum comentário? O José Isídio, ficou assim de uma forma clara? Qual a experiência de vocês? Mais alguém queira compartilhar isso para ele? Fala, Rita. Eu acho que você lembra, né, que eu até liguei para você, que quando eu comecei a participar do grupo de voluntários de barras em New Jersey, e 2 vezes eu voltei de lá passando muito mal, e teve uma vez que eu pensei que eu ia para a emergência, porque
eu tive uma dor de cabeça alucinante. E daí eu liguei para você e liguei para a Márcia também em Londres, e elas me explicaram. Então agora sempre eu troco barras antes de começar. Eu faço na Gabi, a Gabi faz em mim tudo, e a gente nunca mais teve nada e ficamos super bem. Que bom. Mas eu acredito que é alguma energia que a gente tem que saber desfazer, ou alguma coisa assim, né? O Barras diz que 88% a 98% do que a gente sente não é nosso. Então, lembrar de fazer aquela pergunta: a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Devolva ao remetente com consciência anexada. Porque aí você devolve para o remetente, que não é teu. A gente tem a sensibilidade, a gente passa por isso. Então, tem que lembrar das ferramentas também, de como utilizar para nós, para a gente sempre estar bem. Então, lembrar de devolver ao remetente sempre, com consciência anexada. Beleza. Vamos passar para mais um parágrafo, que é a primeira ordem da ajuda, que é o que a gente, né, veio se comprometer nesse dia. Eu vou ler, tá? Tá. A primeira ordem da ajuda. A primeira ordem da ajuda consiste, portanto, em dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. A primeira desordem da ajuda começa quando uma pessoa quer dar o que não tem e a outra quer tomar algo de que não precisa. Ou quando uma pessoa espera e exige da outra algo que ela não pode dar, porque ela mesma não tem. Também ocorre quando uma pessoa não pode dar algo, porque com isso tiraria da outra algo que só ela pode ou deve carregar e fazer. Portanto, existem limites no dar e tomar. Pertence à arte da ajuda percebê-los e se submeter a eles. Essa ajuda é humilde. Muitas vezes renuncia à ajuda em face da expectativa e também da dor. Nas constelações familiares, nos é mostrado o que o ajudante deve exigir, tanto de si como daquele que procura a sua ajuda. Essa humildade e essa renúncia contradizem muitas ideias tradicionais sobre a maneira correta de ajudar e, frequentemente, expõem o ajudante a graves acusações e ataques. Então, é aí que a gente vai ter que ficar agora aprendendo mesmo. Então, a primeira ordem, né, que nos traz hoje a leitura é que dá somente, né, tipo assim, dar apenas aquilo que a gente tem. Quantas vezes nós, nas tarefas mais simples do nosso dia a dia, com as pessoas, a gente dá aquilo que a gente não tem, a gente faz um esforço danado para poder cumprir, porque alguém pediu e que a gente está querendo. E aí você vê que nesta hora a gente está ferindo uma das leis, né? Uma do procedimento, e aí começa a causar esse desequilíbrio, a desordem. Uhum. A desordem. Entra aqui a gente saber falar não, né? Muitas vezes. Uhum. Sim, isso mesmo. E é interessante porque a gente sofre com isso e às vezes a gente fica ainda relevando. E aqui a gente vê isso bem claramente, a gente dá somente o que a gente tem. E o outro tomar aquilo que ele precisa. E às vezes a gente observa isso nas nossas relações dentro de casa, principalmente. Que a gente quer fazer, quer agradar, ou quer, além do limite, preparar, porque eu acho que eu tenho que fazer isso. E aí você imagina isso, a gente atendendo o nosso cliente. Com o intuito de querer ajudá-lo, a gente quer dar mais um pouquinho, sendo que às vezes isso está causando uma desordem para ele. Vai causar um desequilíbrio. E outra que nós vamos entrar nesse contexto, né? Repete aí, Cris, aqui logo depois, é porque meu telefone tornou a sair aqui da página. A desordem, só para poder a gente frisar mais um pouquinho quando nós entramos na desordem. Tá. A primeira desordem da ajuda começa quando uma pessoa quer dar o que não tem
e a outra quer tomar algo de que não precisa. Ou quando uma pessoa espera e exige da outra algo que ela não pode dar, porque ela mesma não tem. Também ocorre quando uma pessoa não pode dar algo, porque com isso tiraria da outra algo que só ela pode ou deve carregar e fazer. Portanto, existem limites no dar e tomar. Pertence à arte da ajuda percebê-los e se submeter a eles. Olha que interessante, né? Que a desordem é quando eu vejo, não sei se o que vocês acham aí também, é bom, vamos partilhar, quando nós, principalmente mães, que querem dar conta do marido, dos filhos, a gente fazer tudo isso para eles, né? E quando a gente... E aí os filhos vão crescendo com aquilo que acostumaram a que o outro fizesse. E no momento que deixa de fazer, eles começam talvez a questionar. E a gente, isso é tão mecânico que nós não observamos. E quando a gente vai lá para o mundo lá fora, mesmo assim, a gente também comete a mesma história, né? O que vocês acham, hein, meninas? Olha E meninos, só, né? uma coisa, na segunda frase, depois da primeira desordem, né? Ele fala assim, ou quando uma pessoa espera, ou quando a gente exige da outra pessoa algo que ela não pode dar, porque ela mesma não tem. Então, até nas relações, né? Nas relações de casal, nas relações nossas com os nossos pais. Fazendo uma analogia, por exemplo, uma pessoa só pode emprestar dinheiro se ela tiver dinheiro. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, os nossos pais, muitas vezes, eles não receberam os pais deles, mas a gente exige que fosse diferente, né? A gente fica na exigência e não aceita como é, que é o primeiro passo da sabedoria, né? Não aceita o que a gente recebeu como foi. E fica na exigência que deveria ter sido diferente. E pensa bem, isso que você trouxe, Lê, é interessante porque isso a gente está cobrando daquilo que, quando a gente tem um olhar das pessoas queridas, que é do nosso sangue, e fala assim, poxa, eles tinham que fazer isso. Agora, você imagine nas relações que nós encontramos, que namoramos, casamos, e aí a gente começa numa exigência do outro de dar aquilo que ele não tem. Como também eles fazem isso do outro lado também. Isso. A gente exige e é exigido, né? Sim. E aí é o que ele fala, aí que você cria a desordem na sua vida, né? Mas o interessante é que se a gente estudasse isso lá quando nós estamos criança, para aprendermos, para olhar para de onde nós viemos, né? A gente olhar os nossos professores, a questão quando a gente vai para o nosso primeiro trabalho, para nossas amizades, ok. Mas a gente só vai aprender no futuro. Eu sempre fui a favor disso que tinha que estar na escola, era isso que a gente tinha que aprender. Porque se a gente aprendesse a primeira relação desse jogo da vida, a matemática, as ciências, nós íamos aprender com muito mais gosto. Exato. E aí, alguém mais quer comentar alguma coisa? Principalmente para as vós, né? Para a avó. Eu sou vó e moro com a minha filha. Então, você quer fazer demais para netos. Eu tenho me policiado bem nisso. Uhum. E eles exigem, porque estão acostumados a você dar tudo e você tem que pôr o limite. Então, ele fala aqui, né? Porque nessa postura a gente enfraquece o outro. Isso. Né? Perde a força, né? A gente tira a força dele. Tira a força. É bem isso, o caso, por exemplo, dos pais superprotetores, né, que também querem fazer tudo pelos filhos, acabam passando aquela mensagem subliminar de que o filho, ele se sente não capaz, né? Então, esse é um grande problema.
porque é exatamente o que ele fala aqui, isso é uma desordem, né? Você deixar que o outro faça algo que ele deve fazer, porque aquilo é importante para ele, para a sua segurança, para o seu aprendizado, para o seu crescimento, né? Então, quando você faz, enquanto que quem deveria fazer é o outro, você cria essa desordem também, né? Isso. Adriano, tá tudo ok? Eu coloquei... Só escutando. Não, mas pode partilhar também isso daí. Mas tá tranquilo? Tá conseguindo acompanhar? Tá bom. Eu queria só fazer um comentário em relação ao primeiro parágrafo da sabedoria, ajuda, porque o que se faz quando a pessoa quando tu quer ajudar alguém e a pessoa se sente de uma certa maneira superior, não quer aceitar ajuda, se sente que não precisa de ajuda, mas tu sabe que precisa. E essa pessoa não quer aceitar, não tem jeito, não aceita, não quer receber. É como eu digo, acha que não precisa, tá muito, né, tá assim, acha que está num nível de certa maneira superior, né? Se sente independente, se sente que não precisa daquela força, daquela ajuda. Que será que se faz? Simplesmente deixa rolar e pronto? Olha, Adriano, Tô me conforme... coçando aqui. O que é? Tô me coçando aqui para responder. Vai você, Lê, vai, responde aí, Lê. Não, fala aí. Não, eu ia completar com ele ali. Aí fica nós, nessa posição, com esse julgamento, a gente acaba aquilo falando, nós não estamos no nosso vazio. Porque se nós conseguirmos estar nesse vazio e da gente poder simplesmente olhar e que ela não está precisando de ajuda, mesmo que conforme às vezes nós olhamos e achamos que ela precisa, que ele precisa, né, a pessoa, mas quem vai dar a decisão é a pessoa. Então, se a gente ficar forçando, convidando o outro para vir, levando o outro, nós estamos causando uma desordem. Uhum. Lê, completa aí, Lê. Não, o que eu entendo, Adriana, é que qualquer pessoa ela só está aberta para ser ajudada quando ela pede. Vou te dar um exemplo assim na prática. Se uma mãe me indica um filho, se o filho não me liga e não pede para ser atendido, ele não quer estar lá, não adianta. Ele não recebe aquilo querendo aquilo. Então, e a gente, quando a gente fica querendo ajudar os outros, também tem uma questão que eu acho que é nossa, que a gente precisa olhar para ela, que a gente, ao invés de olhar para as nossas questões, a gente quer resolver as do outro. Então, se a pessoa não pediu ajuda, não dê. Exato. Ajudar é apenas estar ao lado. Por exemplo, muitas vezes eu vejo os meus filhos indo meter os pés pelas mãos. E eu vejo que eu posso ajudar. No entanto, eu não ofereço. Eu fico do lado e eu observo. Na hora que ele me pedir, eu quero estar ali para poder dar o apoio. Mas, do contrário, nem oferecer eu ofereço. Pois é, interessante que essa pessoa pede, mas não quer receber. Uhum.
pede ajuda, mas quando você vai ajudar, acha que não precisa, não quer receber. Entendeu? Sim. Então, assim, é complicado, porque tu não sabe o que fazer, né? Se tu não dá ajuda, tu reclama que não ajuda. Quando oferece, não aceita. Quando então quando pede e vai ser ajudado, não aceita. Então é bem complicado, bem delicado uma situação dessa. Adriano, isso é uma pessoa muito do fórum íntimo? Sim. Esse que é o problema. Às vezes essa pessoa ela só está querendo chamar atenção. Pode ser. Né? Então observa isso. De repente ela só não está querendo chamar atenção e daí ela fala isso. Você não olha para mim, preciso de ajuda. Aí quando você vai oferecer ajuda, você deu a atenção que ela queria. Não que ela queira ajuda, ela quer a sua atenção. Pode até ser. Então Fica com um olhar de observador a partir de agora. Começa a exercitar o que a constelação traz. Com o olhar do observador, altera o resultado. Tá tudo bem? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Compartilhar? Iris, está me ouvindo? Estamos. Tá. Então, foi uma curiosidade minha, quando nós estávamos lá no Mosaic, no treinamento da Michelle, do nosso professor lá, holandês, estava dando aula, né? E algumas constelações foram solicitadas para ele, e ele comentou, não estou autorizado a constelar isso. E ele falou isso algumas vezes, né? Casos diferentes. E daí eu pedi para ele explicar um pouquinho mais por que ele não estava autorizado a constelar aquilo. Daí ele falou com outras palavras, porque isso não estava dentro das ordens do amor. E eu perguntei para ele quais seriam as consequências. Ele fala, depende da proporção do estrago que aquilo pode causar, e se for muito extremo, pode até causar uma morte. Credo. Então, ele estava falando ali da responsabilidade dele, né? De constelar o que pode ser constelado e como pode ser constelado. Então, ele estava falando das ordens da ajuda quando ele se recusou a fazer a constelação que a Maria Cristina pediu, né? Ele falou, não, de maneira alguma não estou autorizado a fazer isso, jamais faria essa constelação. E aí ele explica por quê. Está dentro dessas ordens aí que ele segue rigorosamente. Porque quando o constelador não segue isso, ele pode ficar até doente, né? A pessoa pode ficar até doente. Então, é um compromisso bastante sério. É isso que eu queria falar. Sim. É porque senão nós entramos realmente nesse emaranhado e nós podemos, o fato de adoecer e ficar realmente em desequilíbrio, em desordem. Quem quiser comentar ainda mais alguma coisa do que a gente leu hoje, do que a gente partilhou, ou trazer alguma outra experiência, eu acho que é válido. E também, de acordo com o horário que realmente eu quero meio que estipular, mesmo que eu saiba que a gente pode estender alguma vez ou outra, mas a gente traçar agora uma diretriz da gente poder experimentar, lógico, vai ainda acontecer talvez alguns ajustes, mas a gente fazer o nosso próximo encontro. Quem depois quiser, não precisa ser agora, mas fazer ou inbox para mim, para ver se não quiser manifestar no grupo, às vezes algum dia de preferência para que a gente possa fazer uma votação. Se não hoje, também a gente poderia deixar na terça. E é questão da gente ler
a um número de páginas para a gente poder estar no nosso próximo encontro. O que vocês acham? Eu queria escutar um pouquinho de vocês rápido. Eu acho que terça esse horário para mim está perfeito. E quanto a ler também acho que tá bom. Ler algumas páginas, cada um, todo mundo junto, para poder estar na mesma página. É isso que eu pensei. Nós paramos aí na página 11, que vai se iniciar a segunda ordem. Né? Mas a gente pode colocar assim... Eu não folheei aqui, porque eu não estou com o meu livro físico aqui. Mas, sei lá, umas 10 páginas. Eu não sei, eu queria experimentar. 10 páginas perfeito. Porque eu acho que não ficaria tão pesado, por pior que seja uma carga horária da gente trabalhar, como às vezes trabalha em outro tipo de trabalho, com um clean, alguma coisa, a gente vai estar lendo uma por dia, se for. Quem não puder ler uma por dia, chega no sábado e no domingo. Lê tudo de uma vez. Lê tudo de uma vez. Eu acho bem interessante no modelo que foi, que é ler um pouquinho e falar sobre aquilo, ler um pouquinho e falar sobre aquilo. Porque eu acho que se todo mundo ler em casa, vai ficar todo mundo dando opinião, blá, 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 blá. Também, por isso que eu falei. Mas eu acho legal o que a gente fez. Acho legal o que a gente fez, porque é uma leitura comentada. Né? Aí a gente se obriga a ler mesmo, porque a gente está ali junto, todo mundo lendo, e já vem os insights, já fala na hora, e acho que a gente apreende mais, assim. Então, vocês acham que não deva ler durante a semana? Acho que pode até pode ler, mas... Letícia. Eu acho que vale a pena ler antes, para a gente já ter uma ideia, já ter alguns insights, de repente anotar umas dúvidas. E aí, quando a gente chegar aqui, faz a leitura junto, a gente já tem as nossas anotações, as nossas dúvidas, já vai trabalhando. Tá. Vocês acham que... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui de novo aqui, peraí. Podem dar aí opinião aí, eu só estou querendo ver só para a gente seguir um parâmetro aqui. Eu concordo aí com a Cristina, que todo mundo tem que dar uma lida e já trazer seus pontos de vista para ser questionado. Tá, o que vocês acham da gente ler a segunda e a terceira e a gente, na próxima semana, revisar? O que vocês acham? Bom. Bom? Quem quiser ler mais um pouco pela frente, lê. Mas aí a gente vai, na próxima aula, nós iríamos falar da segunda ordem, que é a ordem e a desordem, a terceira e a desordem. Fica combinado assim? Marilis. Oi. Mas você acha que vai dar tempo de, por exemplo, numa... Mas aí nós vamos experimentar, Tá. Até chegar no... Até a gente começar a pegar um treino que a gente pode ler com uma evolução melhor e tudo. Hoje ninguém tinha lido o livro, então você vê que funcionou legal. Como agora a gente vai ler durante a semana, né, vai trazer algumas anotações, aí o comentário a gente vai estar indo e a gente vai experimentando. Excelente. Ô, José Isídio, eu te interrompi aí, fala. Foi isso que eu falei, que vocês já falaram aí. Porque a gente não pode esquecer que vai ter exemplos, nós vamos falar alguma coisa que aconteceu comigo ou eu escutei falar, porque durante a semana vai acontecer. Então é uma hora só que a gente tem para isso, não é? É 1 hora e meia. Eu coloquei o seguinte, eu coloquei em termos de 1 hora, porque se a gente coloca 1h30, 2 horas, aí a pessoa, então tá, vai ter tempo, eu posso chegar um pouquinho atrasado e tudo. Na minha cabeça, ocultamente, está até 1h30, mas se eu colocasse isso, era como se de repente o pessoal fosse meio que dilatando. Então eu quero começar, a gente já assim, tá 9h50, dentro daquilo que eu previ. Mas eu queria ser um pouco meio militar, porque senão a gente também não leva a sério. Não leva a sério. E dentro de 1 hora, você fala assim, poxa, então vamos aprender, vamos aprofundar, porque eu só tenho aquilo. Exato. Né? Vamos sugar aquilo ali. Tem 2 horas, então deixa. Tem uma, sabe? Eu calculei 1h30, mas colocando só 1 hora. Não pode ser às 8, não
pode ser 8, né? Pode, mas eu fiquei preocupada, Lê, nesse primeiro momento. Quem chega em casa, prepara a janta aqui, não sei o quê. Então, eu coloquei às 8h30, até o pessoal do Brasil, coitado, fica até mais tarde, para justamente por causa desse... A gente ia ajustando esse horário, ou 8 ou 8h30. 8 é melhor. Tá. Para vocês, está tudo bem em termos de 8? Para mim tá bom, 8. Por enquanto a gente tá todo mundo sem atividade, 8 para mim tá bom. Mas quando as coisas voltarem ao normal, eu não consigo às 8. Porque aí você chega com as crianças de Chego às futebol, 8. de não sei o que. Eu chego às 8 em casa. Tô entrando em casa. Já vai ser apertado às 8h30, mas eu consigo 8h30. Já deixo tudo organizado. 8 eu não consigo. Vamos experimentar a semana que vem de novo, 8h30, e aí a gente vai vendo isso para todo mundo. Se vocês quiserem, enquanto a gente está sem atividade, fazer às 8, tudo bem. Mas depois eu não vou conseguir mais. As escolas estão Ainda voltar ao normal, entendeu? Aproveita a quarentena aí do amor e fica às 8. Aproveita a quarentena do amor e fica às 8. Quando acabar a quarentena do amor, aí... A gente estuda outro caso. Isso. Fábio, você queria comentar alguma coisa? Não, Às só 8, acho que às 8 é uma boa. Sim. Fica um pouquinho mais pro cedo. Brasil, Porque agora, né? o Brasil e as crianças, por exemplo, ficaram aqui me rodeando porque eles queriam dormir. Eles vão dormir às 10 horas. Aí eles ficaram aqui, mãe, cadê a oração? Cadê o beijo? Mas a gente vai se ajustando aí, tá? Uhum. Eu quero agradecer a todos vocês e eu também, que a gente ficou aqui presente, Pela que a coragem. gente pôde fazer. Como que é? Pela coragem de botar a cara. Ah, sim, sim! E na hora de falar, Jesus, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? O que eu O vou campo falar? mostra. Mas, Foi assim, ótimo. eu acho que foi legal, foi bem produtivo, foi legal. E eu tenho certeza que isso vai fazer com que a gente leia esses livros. E se desenvolva melhor, né? E que isso a gente agora, pelas vivências, nós vamos ver a teoria que a gente vai falar, uau! E aí a gente vai agora materializar bem, bem mesmo, né? Assim é. Aí. Ótima iniciativa, Marilis, parabéns. Obrigado, Parabéns. gente. Tá, Todos vocês, Marilis, de uma então, forma... parabéns. Hoje manifestou, né? Hoje foi manifestado. Que bom. Pelo menos a gente fez acontecer, E é né? só o começo. Sim, nós vamos depois criar mais e mais. Mas, A olha... Marilis, boa noite. Obrigadão pela sua ideia maravilhosa. Beijo em todas e Tá, boa mas noite, antes da gente fechar, antes de você sair, Rita, vamos fechar os olhos só um pouquinho, questão de 1 minuto, e vamos pôr nossa intenção para todos nós que estamos nesse planeta, pessoas com mais dificuldades, outros com menos, questões financeiramente que vão se agravar um pouco e que nós não sabemos como lidar com isso, mas vamos só pensar e ser simplesmente amor. Vamos aceitar. E concordar com tudo que está acontecendo, mas vamos sentir uma questão de expandindo mesmo esse amor que cada um tem dentro para poder mandar para o mundo todo. Gratidão, gente, a cada um, tá? E uma coisa que vem muito forte aqui para mim e que às vezes a gente não pensa nem neles, os cientistas, porque tudo está muito sendo cobrado deles para poder achar uma pílula mágica, né? Israel já adiantou lá, né? Os médicos e enfermeiros que estão na linha de frente, né? E alguns até já faleceram por conta disso, tentando, né, ajudar e tudo mais. Mas que o nosso amor já foi se expandindo para todos. É isso aí.
Gratidão, boa Beijo, gratidão. Tá feito, tá feito, tá feito. Isso. Beijo! Parabéns a todos. Boa noite. Beijos. Saudades. Boa noite a todos. Namastê. Namastê.